Quando livros são a sua vida, no meu caso, o meu trabalho, você fica muito boa em desconfiar do lugar para onde a história está indo. Os clichês, os arquétipos, as reviravoltas mais comuns, tudo começa a se organizar por conta própria em um catálogo dentro do seu cérebro, dividido por categoria e gênero. Em um, o marido é o assassino. No outro, a nerd passa por uma transformação no visual e sem os óculos se transforma em uma mulher sedutora. O cara conquista a garota, ou a outra garota faz isso. Alguém explica um conceito científico complicado e a outra pessoa diz: fala na minha língua, por favor. Os detalhes podem mudar de livro para livro, mas não há nada realmente novo sob o sol. E é assim que começa, quando a gente descobre quem é a Nora Stephens, a garota na qual muitas E é assim que a gente conhece Nora Stephens, aquela agente literária que anda de saltos altos, cabelos loiros, que geralmente é tratada como a vilã de histórias de romance. Uma agente literária que seu maior rival é um editor literário. E a autora de e a autora na qual ela acompanha, ela escreveu um livro numa cidadezinha pequena. E em busca de um tempo a sós com a própria irmã, ela vai conhecer a cidade. Esse livro, ele é um romance fofinho, fantástico, que a gente tem o nosso Enemies to Lovers, temos uma mulher bem-sucedida, a gente tem um momento de família, temos cidadezinhas pequenas, bibliotecas. E assim, gente, cá entre nós, esse livro é um livro muito bom. Quando a gente descobre quem é a Nora, quando a gente começa a ler um pouco sobre a partir de dentro dela, aquilo que passa na cabeça dela. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aquilo, quem ela realmente é, a gente se apega cada vez mais. Eu, como leitora, eu sou uma pessoa que eu abraço a personagem, sabe? E a Nora, assim, eu me apaixonei por ela. E, ainda por cima, me apaixonei também pelo nosso querido editor, Charles Lastra, que no primeiro encontro deles, ele fala que odeia o livro que a escritora dela escreveu. Então, assim, tudo começa por aí. E é muito bom a forma como eles se conversam. Ai, gente, é muito bom como as coisas se criam, como o processo de pensamento deles. Como eles vão pra cidadezinha no interior. É meio que um período parado, mas tá sempre acontecendo alguma coisa. E assim, esse é um livro que eu indicaria pra qualquer um. Os personagens, eles são bem desenvolvidos, a história é bem contada. E sempre te deixa querendo um pouquinho mais, sabe? Querendo ler mais, querendo, tipo, saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu descobri que esse era o melhor livro dela. E eu quero muito ler mais livros da Emily Henry. Assim, eu marquei várias partes. Foi a primeira vez que eu tentei marcar, então, assim, tá muito marcado. Acabei com meus post-its. Podem ver que ficou um pouco mais bagunçado até chegar ao final, mas é isso. Assim, gente, esse livro, ele tem atualmente como se fosse mudar, né? Esse livro, ele tem 425 páginas, certo? Ele é um livro que eu super indico pra quem quer aquele romance quentinho que te deixa rindo às 3 da manhã, tipo assim, toda felizinha, porque ele é muito fofinho, eles são muito engraçados. O relacionamento deles, ele é um pouco de comédia, então, assim, é muito bom. Se vocês tiverem interesse para ler ou para comprar, eu vou deixar o link na descrição. E se preparem agora, porque eu vou falar
alguns spoilers. Esta é a minha hora de falar um pouco dos spoilers e dissertar um pouco mais sobre a história, porque eu simplesmente gostei. Então, se vocês quiserem pular para as próximas partes, eu vou deixar o tempo bem aqui e que vocês vão pular para o próximo momento. Então, alerta de spoilers. Então, gente, eu não sei o quanto que eu posso estar falando. Podia estar falando antes. Então, gente, a Nora, ela é realmente considerada como uma vilã. Assim, nas histórias, ela tava terminando com o terceiro namorado, que foi pra uma cidadezinha, foi pro exterior e encontrou o amor da vida deles, né, o terceiro namorado, quando ela tem o primeiro encontro com o Charles, né, que é o nosso par romântico. E, gente, eles são muito fofinhos. Primeiro, ele diz, olha, a cidadezinha não é assim. Não é assim que é a cidadezinha no interior. Que essa cidadezinha, ela é a cidadezinha do livro. E aí, eles não é assim. E aí ela fica puta, ela fica irritada com ele. E aí ela fica irritada com ele. E aí, se você não pode saber, é só uma cidadezinha de interior, você nunca foi lá e tal, tal, tal. E aí eles não se gostam, aí viram inimigos, então qualquer coisa que aconteça, eles estão se batendo, se bicando. E aí, por alguns anos, não sei quantos anos depois. E assim, ele não diz que o livro é ruim, ele diz que o livro é bom, mas ele diz que a cidade não é assim. Que não é assim que é a cidade, que a cidade é completamente diferente. E aí, 2 anos depois, a irmã dela, né, a irmã da Nora, a Libby, ela diz, maninha, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai pra cidadezinha do interior, porque eu quero passar um tempo longe do caos que é a minha casa. E aí elas foram pro interior, passaram acho que 2 semanas, pra aquela cidadezinha do livro. E, gente, quando esse homem, o Charles, ele aparece no bar, enquanto a Libby tá falando da lista dela que ela fez, que a Nora tinha que completar, e um deles era ficar com o cara do interior. Ai, gente. Obra de arte. Obra de arte. E assim, todo o relacionamento deles foi baseado num desgosto mútuo que foi se transformando naquele respeito. Que, na verdade, ele gostava dela. E aí começou a ter todo aquele envolvimento dos dois. E aí ela descobre que a livraria da cidade que tem é da mãe do Charles. Então, assim, eles trabalhando juntos na livraria. Ele tinha ficado lá no interior, né, pra poder cuidar da mãe dele e cuidar da livraria. E ela descobre que a livraria é da mãe dele. Ai, gente. A interação dele. Vocês podem ver que eu gostei tanto que eu não tenho nem palavras direito pra explicar esse livro. Gente, vamos lá, quem lê sabe. Quem lê sabe quando a gente gosta. E aí, então assim, eles têm uma interação. E aí, a autora, né, a Dusty, ela começa a escrever uma história. E o nome dessa história é sobre a Frígida. Que a Nora, ela se reconhece nessa personagem que a Dusty tá escrevendo. E ela fica muito indignada. Ela fica muito triste. E aí, ao longo do tempo, né? Tanto ela quanto o Charles, que virou o editor da Dusty, né, que virou o editor do livro da Dusty, eles passaram muito tempo trocando ideias e, assim, todo o desenvolvimento do relacionamento deles, do desenvolvimento da personagem da Nora, do desenvolvimento da visão que a gente tinha do Charles, porque a gente só tem a visão que a Nora tem do Charles, né? Então, do desenvolvimento da visão que a gente tem do Charles. Todo aquele bafafá. Ai, gente, muito bem feito, muito perfeito. A gente tem um bom cenário. Ele é um cenário de interior, ele é bem trabalhado, ele é bem desenvolvido. A gente consegue ter uma visão geral daquilo que a gente
onde é que a gente tá, né? Naquela cidadezinha do interior que geralmente não tem nada. A gente não tem tantos personagens pra gente gravar, então assim, é muito bom que não fica criando personagem. Eu não encontrei nenhuma ponta solta, certo? Nenhuma ponta solta que a gente precisasse dar um nó, enfim, e tentar descobrir o que é que ficou sem saber o que é que aconteceu, né? Então, assim, a história ela foi bem completa. O relacionamento deles, eu não vou contar o final. Eu disse que ia ter spoiler, mas não vou contar o final. Eu me recuso. Eu só fico indignada que sabe o que a Nora faz? Ela pega os livros, abre o final pra saber se é um final feliz. Gente, e eu sou o tipo de leitora que eu compro o livro porque eu achei ele bonito. Eu compro o livro porque ele tá de promoção. Mas assim, a maioria dos livros que eu li são bons. A maioria dos livros que eu li são bons. Então, assim, é um livro muito bom. Ele é um livro que você vai se sentir com o coração quentinho. Ele não é para menores de 18 anos. Ele tem, sim, cenas com tempero. E vocês sabem do que eu tô falando. E, assim, as cenas são boas, tá? Ai, gente, o Charles. Ai, preciso de um momento. Então, assim, é difícil. É difícil quando a gente tem um livro bom na mão, porque a gente não sabe clicar. Enfim, no fim, eu gosto de dar 4 de 9, mas esse livro, ele vai ser 5 estrelas, tá? Esse Loucos por Livros da Emily Henry vai ser 5 estrelas. Ele vai ser 5 estrelas no desenvolvimento das personagens. 4.8 no desenvolvimento das personagens. Ele vai ser 5 estrelas na localização, na posição geográfica que eles estão, que assim é bem interessante a forma como a gente vê a ambientação. Ele vai ser 5 estrelas na forma da escrita, ele vai ser 5 estrelas. Ai, gente, esse livro ele é perfeito, tá? Esse livro ele é perfeito e ninguém vai me dizer o contrário. Se você quiser discutir isso comigo, coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre esse livro. Então, assim, gente, eu super indico ler Loucos por Livros. Ele... por mim eu leria mais vezes, mas como sabemos, temos o nosso sorteio, que eu já fiz. O sorteio eu já fiz ontem, então... porque eu gravo... já é a 4ª vez que eu tô gravando isso aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo. Vai ser... Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Aqui, ó. Eita que essa porra tá amassada. Olha, gente, esse Amor Verdadeiro, ele vem nesse box. Olha que box lindo. Então, vamos pegar aqui ele. Ele é da série de A Livraria dos Corações... Ui, caceta. A Livraria dos Corações Solitários. Olha que bonitinho, gente. Vem com figurinha. Eu não tenho coragem jamais de fazer isso. Aqui. É esse aqui, ó. Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Não sei se vocês sabem, Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários é o segundo livro da coleção, apesar de serem histórias separadas. Então, o próximo livro que a gente vai fazer revisão, olha. Eu acho que é revisão. Que a gente vai falar sobre é A Pequena Livraria dos Corações Solitários, de Anne Darling. Eu não tenho esperança, eu não faço a mínima ideia sobre o que é. Óbvio que é um romance, né? A gente vê aqui na capa e que é em uma livraria. Mas eu não sei o que esperar. E eu estou muito feliz
porque vai ser mais um romance. Eu não tô preparada pra ir para os livros diferentes, sair do meu ciclo de romance ainda. Então, eu vejo vocês na próxima. Se vocês chegaram aqui e gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. E se inscrever no canal. Eu falo sobre de tudo um pouco, falo de eletrônica, de livros, falo de hobbies no geral, daquilo que eu gosto e daquilo que eu quero compartilhar com os outros. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no canal. E eu falo sobre de tudo um pouco, sobre testar um pouco das coisas, ir no dia a dia, fazer novas coisas, ler novos livros, conhecer novos mundos. Então, eu espero ver vocês na próxima.